galera, sejam muito bem-vindos a mais um vlog desse canal. E dessa vez eu convido vocês a passarem uma semana comigo lendo. O que será que eu consigo ler em uma semana? A gente vai descobrir agora, juntinhos. Seguinte, gente, hoje é terça-feira, dia 2 de agosto. E agora, finalzinho de tarde, Mano foi buscar a Júlia, foi comprar ração para as cachorras, então eu tenho um tempinho aqui pra conseguir organizar, pra começar uma leitura. E resolvi gravar pra vocês, porque é o primeiro dia do mês que eu vou, de fato, começar um livro. E um livro que eu tô Vocês não têm noção. Eu tô ansiosíssima pra ler. E eu sei que ele tá nesse pacote aqui. Então já vou abrir com vocês esse pacotão que chegou aqui do Grupo Editorial Record. Porque é o seguinte, gente. Assim, eu não sei o que eu vou ler essa semana, quantos livros eu vou ler. Aquele lance de não tem uma meta específica de quantos livros eu preciso ler. Mas tem um livro que eu quero muito ler. E é uma releitura. Então meu coração, vocês não têm noção de como ele tá. O quanto eu ansiei por esse momento. Eu queria ter comprado esse livro na Bienal, mas eu não consegui entrar no stand da Editora Record. Tava lotado, muitas filas. E eu também com vários trabalhos, então eu não consegui andar pela Bienal. E aí a Editora Record me mandou um livro. Vamos lá. Deixa eu abrir primeiro a caixa, né? Porque eu tô aqui falando. Mas, ó, enquanto eu abro essa caixa, você já curte esse vídeo. Se inscreve no canal se você não... Se inscreve no canal se você... 2000 anos depois. Vocês ouviram as cachorras, né? A Jenny, gente, só tem aquele tamaninho dela, mas ela é a mais encrenqueira. Enfim, gente... O caos desse começo de vídeo é o meu jeitinho de ser. Gostou do meu jeitinho? Curte este vídeo. Se inscreve nesse canal, entendeu? Pra você sempre estar pertinho da gente aqui, porque aqui nós falamos de livro o quê? Livro bom! E falando em livro bom, chegou finalmente, meu maravilhoso! É um livro mais maravilhoso que outro nessa caixa, entendeu? A Editora Record não tá pra brincadeira. Mas enfim, A Promessa da Rosa, da Babi 7. Gente, esse livro tem uma frase minha aqui atrás. Uma jornada inspiradora sobre liberdades e recomeço. Ai, Babi, você é muito maravilhosa. Babi, você é muito maravilhosa. O quanto eu gosto desse livro, gente. Só que assim, o que acontece? Eu li esse livro quando ele foi publicado em uma outra edição. Muitos anos atrás. E eu falo isso com muito orgulho, que foi o primeiro livro que eu li da Babi 7. E foi por causa desse livro que eu sonhei, que eu ousei sonhar em escrever uma história, em publicar o meu próprio livro, porque foi a primeira vez que eu li um romance de época nacional e eu senti que poderia sonhar, sabe? Que eu poderia sonhar em escrever meus próprios romances de época. Eu já vou começar o vlog chorando, entendeu? Então assim, é muito emocionante pra mim ver um livro que eu amo tanto, que faz parte da minha vida, como leitora, como pessoa, como escritora. Hoje eu sou amiga pessoal da Babi. Aqui numa edição nova, numa casa, num grupo editorial tão incrível como o Grupo Editorial Record. Então assim, gente, eu tô muito emocionada. Aí tá aqui o livro lindo, com essa capa maravilhosa, que eu já mostro pra vocês em detalhe. E veio também os brindes da pré-venda, que é um cartão de baile com esse pompom. E um porta-celular, aquele salva-celular que você coloca atrás da capinha. Tá lindo! E eu vou reler esse livro com vocês. Tô muito ansiosa. Tem cenas novas, foi reescrito. A autora trabalhou algumas temáticas de uma forma diferente, então eu tô muito curiosa pra fazer uma releitura, mas com medo também, porque eu não sou fã de releituras, eu tenho medo demais de a releitura mudar o que eu sinto pelo livro, então assim, com medo e ao mesmo tempo ansiosa. Enfim, outro livro que eu já sei que eu vou ler com vocês nesse vlog vai ser Luzes do Leste. Esse tá grande, hein? Olha o tamanho, ó. É o livro novo da Britney, é o segundo volume da série da Bússola. Tô apaixonada por essa série, ansiosíssima por esse volume, então vou ler esse aqui com vocês também. Também veio Toda a Minha Ira, da mesma autora de Uma Chama Entre as Cinzas, achei muito bonito. Veio também... Ai, tava ansiosa por esse... Ai, meu Deus, cadê? Assim, temos vídeo do Príncipe Cruel aqui no canal, os meus altos e baixos com a série. Eu gostei muito do primeiro volume, mas não consegui amar o segundo nem o terceiro. Mas tô bem ansiosa pra ler esse livro aqui, que tem relação com o Príncipe Cruel. Alguns contos, e gente, é um livro belíssimo, cheio de ilustrações, então assim, tava ansiosíssima por esse livro. E também veio, isso aqui é o surto coletivo do canal, entendeu? Sei lá, acho que 89%
100% dos comentários são se eu já li a continuação dessa série de Sangue e Cinzas. Veio repetido o primeiro volume que eu já tenho, mas além do primeiro volume veio... Esse é o segundo? Um Reino de Carne e Fogo é o segundo? Eu acho que é o segundo pelos símbolos que tem aqui. Veio o segundo e também veio A Coroa de Ossos Dourados. Terceiro volume da série. Esse não tem como eu ler em uma semana, né, gente? Impossível. Impossível. Impossível, não, Paola não inventa. É isso, gente. Enfim, são esses livrinhos que chegaram pra mim. Muito obrigado, Grupo Editorial Record. E agora, irei ler A Promessa da Rosa. Então esse vai ser o meu primeiro livro agora dessa semana de leitura. E eu vou mostrar pra vocês aí a minha evolução, quanto tempo eu vou demorar pra reler essa história aqui, o que eu vou achar. E depois vou mostrando pra vocês os outros livros que eu vou lendo aí durante a semana. E é isso. Vamos lá? Vamos começar? Ai, tô ansiosa. I did a lot of bad things, and never did I give in, just 'cause the thought of being vulnerable made me feel. Gente, coloquei o livro ali pertinho do meu cantinho dos livros da Babi 7. Eu tenho todos os livros dela já publicados por aqui. E essa aqui é a primeira edição de A Promessa da Rosa. Foi esse livro aqui que eu li há muito tempo atrás, ó, as marcações. Tem resenha super antiga dele aqui no canal, enfim. Então assim, eu tô muito emocionada em estar aqui com a nova edição. Ciente também de que a autora mudou muitas problemáticas e muitas coisas que são trabalhadas aqui. Que ela trouxe novas perspectivas do personagem masculino, que foi um personagem muito controverso quando eu li a primeira vez. E mais emocionada ainda por ver uma frase minha nesse livro, gente, que mudou tanto a minha vida. Então, real, tô assim, tipo, pra chorar aqui. Mas, enfim, chega de enrolação. Vamos começar a leitura desse primeiro dia. Gente, voltei pra esse vlog de leitura e... Hoje, sabe que dia é hoje, pessoal? Não. Vocês acham que passou um dia desde a última gravação? Não mesmo. Hoje é dia 9 de agosto. 9 de agosto. Faz praticamente uma semana que eu comecei esse vlog. Uma semana sem ler nada. Nadinha de nada. Nada, nada, nada. Eu acho que foi o maior, sabe, desastre desse canal. Eu comecei o vídeo falando o que eu vou ler em uma semana. O que eu li? Nada. Nada. Entendeu? Eu poderia fazer o quê? Poderia apagar aquele arquivo e começar esse vlog de novo. Mas eu acho que é exatamente esse tipo de coisa que torna o meu conteúdo especial. Porque a verdade é que eu não consegui ler nos últimos dias. Eu tava com muitos outros projetos, com muitas outras coisas em andamento, principalmente focada na minha carreira de escritora. Então eu não consegui ler, não consegui me concentrar pra ler. Mas o mais importante, eu não tive tempo. Realmente, gente, eu deitava na cama ali às 10h30, 10h40, eu apagava, eu não conseguia pensar em respirar um livro. E, claro, me fez muito mal, eu senti muita falta de estar lendo, porque ler é a minha válvula de escape, mas eu não tive tempo. Então, eu acho que às vezes a gente produz conteúdo, né, sempre falando de livros, sempre indicando livros, compartilhando com vocês aquelas metas de leituras gigantescas, e pode gerar uma frustração em quem tá assistindo, do tipo, nossa, mas essa pessoa lê 3 livros em um mês e eu não consigo ler nada. Então é sempre legal compartilhar com vocês a verdade, né? Que hoje é dia 9 de agosto e eu não terminei nenhum livro. Eu não consegui ler nada. Eu realmente fiquei muito empacada com outros projetos pessoais e projetos de trabalho que me roubaram tempo. E é isso. Então em uma semana que eu li nadinha de nada. Fora que eu ainda trabalho com livros, né? Então ler também faz parte do meu trabalho. Só que não tava rolando. Então quem tá assistindo aí não se culpe. Nós que produzimos conteúdo literário também passamos por esses momentos difíceis em que às vezes nem 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos pra ler um livro a gente tem e tá tudo bem. Então agora eu vou retomar esse vlog na maior cara de pau, entendeu? E de fato... Nossa, que cheiroso. Nossa, vem aqui aparecer pro meu vlog. Esse é o meu vlog de A Promessa da Rosa, amor. Você viu que chegou? O que você acha dessa capa? Ficou bonita, ó, tem uma frasinha aqui atrás. Bonita, só né? essas rosas aqui, né? Amor, o nome do livro é A Promessa da Rosa. Eu sei, mas podia colocar ela em outro lugar. Eu não gosto de moldura em livro, né? Daí ficou moldurado. Ai, gente. Mas é linda, é linda. Mas enfim, agora a leitura vai engrenar, tá bom? Prometo pra vocês. Agora, de fato, eu vou começar. Você tá fazendo stories atrás do meu vlog? Não, eu preciso mandar uma selfie. Eu tinha lido um capítulo, mas agora eu vou, de fato, me concentrar pra leitura. As coisas estão mais tranquilas. Tirei um tempinho agora no dia de hoje só pra ler. Eu amo livro físico.
amo, sou apaixonada, acho essa capa belíssima, acho sim senhor, mas eu com certeza vou comprar o e-book agora e começar a minha leitura, porque com o e-book eu leio muito mais rápido. E é isso, vou fazer meu café, vou sentar na minha poltrona, na qual a Madonna roubou, e vou ler meu livro e depois eu venho contar um pouco pra vocês aí do que eu tô achando. There is only one of you, only one of me. There's a million of those who won't let us be. But they're not gonna see me bleed. Cause baby, I got you. Agora estou na dúvida, qual que eu leio, o e-book ou o livro físico? Vou ler o e-book. Ai, gente, sou do time do e-book. Some people never learn. But they're not gonna watch me burn. Cause baby, I got you. It's a new beginnings and a better life. It's the dancing underneath the disco. Eu amo essa mocinha. É isso, entendeu? Tem 3 páginas lidas. E é esse. Essa é a primeira frase. Eu amo essa mocinha. Cause I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid to love, not afraid to love you. I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid to love, not afraid to love you. They always bring all the lonely, but with you here nothing can scare me. I'm not. Bom, gente, dia 2. E como leitura é algo que varia muito de semana pra semana, né? Eu já tô em 81% do livro. Ontem eu fui dormir, era 1h. Na verdade, eu fiquei lendo até 1h da madrugada. E depois de ler, eu parei, porque eu parei em uma cena muito forte e fiquei meia hora na cama chorando. Ai, gente, eu vou me emocionar falando com vocês. Mas quando eu li A Promessa da Rosa, eu acho que foi logo que o livro foi publicado, lá em 2012, eu acho. O primeiro contato que eu tive com esse livro foi muito marcante pra mim. Na época, me gerou muitas emoções, muitas reflexões. Foi um livro que mudou a forma como eu vi os romances de época. Mas só agora, depois de quase 10 anos, é que eu consigo entender que é esse tipo de romance de época que eu sempre gostei de ler. E tá ali nas entrelinhas. Eu só não tinha maturidade emocional e talvez como leitora pra entender isso, sabe? Entender que era esse tipo de história que sempre iria me mover. Que A Promessa da Rosa é um romance de época que se passa no século XIX, que vai trazer a nossa protagonista, a Kathleen, com 19 anos, filha de um conde. Ela foi criada com todas as pompas e ciente de que ela precisava viver naquele mundo que é regrado por títulos, por convenções sociais, e ela sempre muito rebelde, nunca quis se casar por título, nunca quis se casar por contrato, ela sempre sonhou casar por amor. Ela vai acabar se envolvendo com um duque, tudo que ela nunca quis, tudo que ela mais repudia, só que ela vai se envolver por sentimento. Eles vão se apaixonar e é muito bonito. Os 20% do livro inicial é sobre isso, sabe? Sobre como você se engana com títulos, com aparência. Mas, no final das contas, são duas pessoas que vivem em uma sociedade que não tá preparada para isso. Não tá preparado para paixão, não tá preparada para mulheres que têm voz ativa, que querem estudar, que querem ser mais do que um contrato, que esperam mais da vida, do casamento. Então, tá sendo muito bonito redescobrir essa história, porque hoje eu me entendo como uma leitora diferente, mas tá sendo muito bonito entender por que é um livro que me emociona tanto, sabe? Eu tava com muito medo de ler, gente, não senti as mesmas coisas, mas como eu disse pra vocês ontem, eu fiquei meia hora chorando, pensando no que ainda ia acontecer no livro, porque eu lembro, né? E angustiada de ver essa protagonista que é uma vítima da sociedade, de uma sociedade que é extremamente machista e que nunca soube lidar com mulheres que sonham em ter a sua própria voz. A Kathleen é um exemplo muito bonito de como os romances de época são romantizados, porque mulheres que são à frente do seu tempo, que querem estudar, que leem, que não abaixam a cabeça para as regras sociais, elas pagam muito caro por isso. Elas pagaram muito caro, e a Kathleen paga muito caro por ser quem ela é. Então, ela foi uma das primeiras protagonistas de romance de época que eu vi sofrer consequências por ser à frente do seu tempo. Porque o amor, gente, o amor não cura tudo.
Ele não transforma tudo, ele não cala preconceitos. A gente gostaria que fosse assim, mas a verdade é que não é. Até hoje não é. Então é um tipo de livro que me faz pensar quantas mulheres foram silenciadas e sofreram inúmeras violências por simplesmente serem quem elas são. Então, gente, é um livro que me emociona muito, 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 muito. E que eu tô com medo do que vai vir, sabe? Porque é o tipo de mocinha que leva tanta paulada da vida, mas que ainda tem esperança. E é triste quando você já sabe o que vai acontecer. Tô muito emocionada. Muito. Eu tô amando. As cenas novas escritas pela autora estão maravilhosas, mas a emoção, a pureza, a esperança, quem é essa protagonista continua aqui. E o romance, gente, é um romance muito difícil, que não é idealizado. E eu acho que essa é a grande força desse romance de época, sabe? Ele tem tudo que os romances de época os melhores têm, né? Encontros na carruagem, muita paixão, muito fogo, muita vida através do romance, mas ele também tem camadas sociais que refletem muito sobre quem nós fomos e quem nós caminhamos para ser como sociedade. Isso a gente falando de dois protagonistas brancos extremamente privilegiados. Então, se a gente pensar em minorias, é cada vez mais triste, sabe? Quando você olha para trás e se depara com quem nós fomos e o quanto a gente maculou o espírito de inúmeras pessoas, o espírito e o corpo. É assim, é um livro extremamente potente. Vou continuar a ler. Prevejo muitos choros. É um livro extremamente emocionante, mas não se engane, ele também é romântico, ele também é divertido. Mas, enfim, é apaixonante. Eu não consigo parar de ler, eu não consigo parar de pensar nele. É isso, gente. Eu tô amando voltar pra essa história, sabe? E ver o quanto ela foi melhorada pra conversar com quem nós somos hoje. E esse é o poder de um bom romance de época, né? Ele aquece seu coração, ele conta uma história feliz, ele conta um conto de fadas, mas ele traz camadas sociais pra levar a gente a refletir e pensar em quantas mulheres precisaram lutar pra que hoje a gente tivesse o poder de casar com quem a gente quer, de namorar quem a gente quer, de viajar pra onde a gente quer, de estudar sobre o que a gente quer, de usar roupa que a gente quer. Eu amo essa história, gente. Amo, 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 amo. Já amei a primeira vez que eu vi e agora tô amando ainda mais. Ai, que chorona. Isso que eu passei meia hora chorando ontem, né? Não é suficiente, não tá sendo suficiente, Paulo. É isso, gente. Sim. Eu me emociono pra caramba quando eu me conecto com o livro. Olá, gente. Como eu disse, 81%. Tenho 59 minutos ainda de leitura, mas eu não quero terminar, porque eu sei o que tá vindo. E eu vou sofrer. Ai, coração bandido. Ai, gente, sério. Esse livro é maravilhoso. To settle down, day nights and late nights don't get around, but there's something about you I like, you're crazy for saying I should slow down. Tá com essa cara? Desanimados. Hã? Tá. Fala oi pro pessoal. Você vai filmar? Mas aí só tá aparecendo a sua... Sobe um pouquinho mais. Aí, fala oi pessoal do vlog. Olha lá, chegaram pra interromper minha leitura. Agora é a hora do almoço. Tô em 93%, tá acabando. Ai, meu Deus. E agora a gente vai almoçar. Vamos, pessoal? Vamos. E aí, amor? Tá. Você tá bem? Eu tô. Tá bom, vamos comer, né? Vamos? Eu tô com fome. Uhul! Bom, gente, terminei A Promessa da Rosa e, assim, foi uma experiência muito complexa pra mim. Primeiro porque eu passei tanto tempo acreditando que eu não gostava de releituras e foi uma surpresa, assim, maravilhosa ver que depois de tanto tempo esse livro ainda me tocou da mesma forma que ele me tocou a primeira vez que eu li. E, na verdade, de uma forma muito mais complexa. Porque eu já falei isso, mas vou repetir. A autora publicou A Promessa da Rosa, acho que em 2014 a primeira vez. Então são muitos anos, né? 8 anos depois, republicando uma história que ela escreveu quando ela tinha uma outra visão. Então a gente vê como leitor, eu, né, tendo a experiência de ter lido as duas histórias nesses dois momentos diferentes, o quanto esses anos modificaram a experiência, a narrativa, a qualidade da escrita da Babi, que sempre foi uma escrita maravilhosa e que agora está ainda melhor. E a gente vê isso, vê o reflexo disso em A Promessa da Rosa.
O livro foi dividido em 3 partes. A primeira parte, que é a temporada da Rosa, a segunda parte, o desabrochar da Rosa, e a terceira parte, a sombra da Rosa. Algo assim, talvez não esteja falando os nomes certinhos. Mas enfim, o livro é dividido nessas 3 partes porque de fato tem passagem de tempo, tem idas e vindas, encontros e desencontros, e nós vemos isso refletido nesse livro aqui. É muito difícil falar dele sem dar spoiler, e eu não quero dar spoiler, mas eu acho que a gente pode ver muito aqui da verdadeira vilã dessa trama, que é a sociedade, uma sociedade preconceituosa, machista, que diminui a mulher. É extremamente frustrante ver uma personagem como a Catelyn que cativa o leitor logo nas primeiras páginas, uma personagem com vida, com luz, com ânsia por conquistar as coisas, sendo cada vez mais calada, ofuscada, diminuída, colocando de lado por causa da nossa sociedade. Em determinado momento é que ela vai participar de um escândalo, e esse escândalo vai colocar em xeque toda a sua reputação. E a mulher naquela época, o seu maior dote era a sua reputação. Ser maculada, ter o seu nome maculado, acabava com a sua família. E nós vemos o reflexo disso, o quanto essa personagem sofre por causa de fofocas, por causa de burburinhos, por causa da rigidez machista de um sistema social que só favorecia os homens, e principalmente os homens com títulos. O final tem muitas reviravoltas, e reviravoltas com algumas cenas que a autora reescreveu, e eu acho que isso deixou o livro ainda mais complexo, porque aqui a gente vê um casal se apaixonando. Depois nós vemos esse casal sofrendo as consequências de suas escolhas, de escolhas desastrosas que vão destruir muito da esperança do que eles acreditam. E no final a gente vai ver sobre perdão e a complexidade do que significa amar alguém e de fato perdoar essa pessoa, dar uma nova chance para essa pessoa. A gente vai ver o personagem masculino, que é um personagem masculino muito complexo. Eu lembro que a primeira vez que eu li esse livro eu falei várias vezes sobre isso, que não era um livro sobre o romance, não era um livro que o mocinho tinha que ser o personagem principal, porque era foco na personagem feminina, sempre foi sobre ela, sobre as escolhas, sobre os sonhos dela, mas nessa versão de A Promessa da Rosa a gente consegue entender um pouco mais o personagem masculino, o que não diminui a nossa vontade de entrar no livro e esmurrar ele, estapear ele. Mas, de novo, é um personagem que reflete quem eram os duques daquela época, quem eram os nobres daquela época, como eles eram criados, como os seus sentimentos eram capazes de transformar a vida de milhares de pessoas, principalmente se essas pessoas fossem mulheres. Então, assim, é um livro que te dá muita raiva do personagem masculino, mas quanto mais ele se arrasta, quanto mais ele implora por perdão, quanto mais ele sofre, mais a gente vai ficando com raiva, mas ao mesmo tempo dando uma segunda chance. E é isso. É um livro sobre um romance que não é perfeito. É um livro que tem muitos gatilhos, gente. Então eu recomendo para maiores de 18 anos. Eu não tô falando aqui só por ser um romance de época com cenas de sexo, não. Mas por causa dos gatilhos. Tem vários temas sensíveis aqui. Vários. Que não são trabalhados de forma leviana. Muito pelo contrário. Eu acho que quando você lê esse livro sem a expectativa de esperar um romance, que eu acho que muita gente vende, às vezes, A Promessa da Rosa como isso. Ah, é a história de um casal que se apaixona. Não é isso, é infinitamente mais do que isso. É sobre crítica social, é sobre as consequências que milhares de mulheres sofreram ao redor dos anos, é sobre perdão, é sobre dores, é sobre encontros e desencontros, sobre privilégios, então, e sobre violência. Violência contra as instâncias mais diminuídas e menos favorecidas da nossa sociedade. Então, tem muitos gatilhos. Então, sim, é preciso aqui ter uma maturidade emocional pra entender, pra ler esses gatilhos, pra, de fato, ir muito além do romance que é construído aqui. Chorei pra caramba, vocês viram. Me emocionei, passei raiva, me diverti. É isso, entende? Não é à toa que é um dos melhores romances de época que eu já li, sabe? E sustentar esse posto por tantos anos de uma história que eu lia quando eu era uma outra Paola. E ainda assim, hoje, diante da visão que eu tenho do mundo, a pessoa que eu sou, a desconstrução que eu passei nos últimos anos, né? Eu acho que quem acompanha o livro dos Fuxicos viu isso. Essa desconstrução da pessoa que lia relacionamentos completamente problemáticos e idealizados e achava que queria viver aquilo, que achava que aquilo era amor. E hoje é alguém que consegue, sabe, ver problemáticas de livro, cresce com essas problemáticas. Então eu mudei muito, né? Eu me desconstruí muito e vou seguir me desconstruindo. Mas eu acho que esse é o poder, sabe, de um bom livro que ele conversou comigo anos atrás e mesmo hoje, eu sendo outra pessoa, ele conversou. Ele ainda me emocionou, ele ainda trouxe reflexões válidas. Eu acho o final desse livro
mexeu muito comigo. Algumas cenas que foram reescritas aqui, mas eu acho que, sério, é um livro que vai conquistar o coração de vocês. E se você leu a primeira versão de A Promessa da Rosa e não gostou, se você não gostou do Duque, se você não gostou do personagem masculino, se você se irritou com muitas das coisas aqui, dê uma chance pra essa segunda versão, porque muita coisa foi reescrita. E aqui a gente, mais do que um romance, a gente vê de novo que o grande vilão dessa história aqui é a sociedade. A gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa olhar pro passado pra não repetir os mesmos erros do futuro. Esse livro, gente, ele me lembra muito o filme A Duquesa. Então, sim, é triste. Ele me lembra também um filme que eu não me recordo o nome correto agora, mas é algo como A Maravilhosa Lady W. Enfim, vamos deixar a capa do filme aqui. Que é um outro filme que traz uma personagem feminina que vai sofrer muitas consequências da sociedade da época. Então, assim, são duas histórias, até Jane Eyre um pouco, que me lembram muito o que A Promessa da Rosa traz, sabe? Que é a construção de uma personagem feminina que vai ser constantemente pisoteada, julgada e diminuída perante a nossa sociedade. Leiam esse livro, tá? A minha semana de leitura já foi maravilhosa por causa dessa história aqui. Amei, 5 estrelas, favorito da vida. Segue no posto de um dos melhores romances de época que eu já li. Cafezinho, porque a semana segue aí, né? Agora que voltei a ler, semana segue a vapor. E eu vou mostrar pra vocês mais 2 livros que eu quero ler ainda essa semana. O primeiro livro que eu quero ler essa semana é O Vento da Noite. Na verdade, eu já li acho que quase 50% dessa leitura, tá, gente? Eu comecei a ler aos pouquinhos. Cada dia eu li um poema. Eu tô amando a Emily Brontë como poetisa. Não conhecia esse lado dela, então tá sendo muito legal. O livro tem algumas ilustrações. Tô curtindo bastante. Já tem alguns poemas que estão servindo de inspiração pra minha escrita nova, pra minha nova história de romance. Então tô amando essa leitura e é uma leitura rapidinha de ser feita, acho que ainda hoje eu termino ela. E o livro que eu quero terminar a semana lendo é Luzes do Leste. Esse é o 2º volume da série Bússola. Ai, gente, que coisa linda! Ele tá bem grandinho. Ai, meu Deus, a Britney é maravilhosa. Eu tô muito ansiosa porque eu amei o primeiro volume dessa série, então terceira leitura da semana. Será que eu vou rolar? Será que vai dar certo? Gente, dia novo, leitura nova. Só queria mostrar pra vocês que eu tô, acho que na página 78 do livro. E olha o tanto de marcação. Eu acho que eu nunca li um livro da Britney que começasse tão feliz, tão divertido. Eu tô até com medo do que vem por aí, sabe? Olha essa frase aqui. Já temos uma personagem aqui falando sobre amor próprio, que eu gosto bastante. Inicialmente, os protagonistas têm 25 e 22 anos. Mas assim, tá tudo muito feliz, muito divertido, muito fofo. Eu tô com medo, entendeu? Sabe? Medo. Mas, ai, tô amando. Acho que eu termino hoje mesmo. Bom, gente, agora é 7 horas de uma sexta-feira. Então vamos finalizar aqui a minha semana de leitura. E qual foi o resultado disso? Muitos surtos, gente. Como vocês acompanharam, eu comecei a semana lendo A Promessa da Rosa e debulhei em lágrimas. Me surpreendi demais com a história, uma história que eu já conhecia e que revisitá-la, sei lá, sabe, mexeu muito com as minhas emoções, levando em consideração que eu não estou numa semana emocionalmente muito bem. Nossa, gente do céu, ainda tô tentando superar, sabe, foi uma leitura que me fez muito bem, muito, porque destravou algumas coisinhas, sabe, eu passei tanto tempo falando que eu não gostava de releituras e eu acho que na verdade eu gosto sim, sabe, então, enfim, foi uma leitura apaixonante que me emocionou muito. Eu acho que todo mundo que gosta de romance de época não tem nem o que pensar, precisa conhecer a escrita da Babia Sete. Eu acho que de fato esse é o romance de época dela, que é meu favorito. Eu já li muita coisa publicada pela autora, dos últimos Meia-Noite Evelyn, que é maravilhoso, A Aurora da Lotus, que é assim esplêndido, Lágrimas de Amor e Café, Não Me Esqueças, O Despertar do Lírio. Sério, assim, eu sou apaixonada pelos livros dela, isso não é segredo pra ninguém, mas A Promessa da Rosa é apaixonante. E nessa edição nova ele ainda está mais apaixonante. Enfim, aqui atrás tem uma frase minha que eu escrevi muito tempo atrás e eu acho que ainda faz sentido para essa história. Uma jornada inspiradora sobre liberdades e recomeços. Exatamente isso. A Promessa da Rosa, 5 estrelas, favorito. Eu assino embaixo que eu acho que todo mundo precisa ler essa história, precisa conhecer antes de falar dela, sabe? Acho que romances de época, eles são constantemente, eles sofrem muito preconceito de uma galera que às vezes não conhece o gênero, conhece o gênero de uma forma superficial. Aqui a gente tem o relacionamento de uma mulher de 19 anos e um homem de 27 e
A gente vê como eles são fruto e produto daquela época, sabe? Eu acho que quando a gente olha pro passado com esse olhar atento, nós transformamos a nossa sociedade de hoje para que ela não cometa os mesmos erros. Então, enfim, eu acho que é um livro que representa muito o que o romance de época é. Não o que muita gente acha que o romance de época é, sabe? Não sei se vocês entendem essa diferença. O romance de época tem faceta, tem camada, tem profundidade, mas as pessoas acreditam que não. E aqui em A Promessa da Rosa a gente vê representatividade, a gente vê diversidade, a gente vê uma mulher que é maravilhosa. Então, leiam. Depois disso, eu li O Vento da Noite. Eu já tinha começado essa leitura faz um tempo. Tinha lido ele até que página? Até a página 84. A gente nota porque muda o tom do post-it, que eu tinha achado que eu tinha perdido o post-it, mas na verdade ele tava dentro do livro. Ai, gente. E aí eu terminei de ler essa semana. Ele é bem fininho, ele tem 147 páginas e praticamente cada página é um poema. Eu gosto muito das Irmãs Brontë, mas eu nunca tinha lido nada da Emily de poemas. Eu não sabia, na verdade, que ela escrevia poemas. Na verdade, eu tinha uma memória bem longuinha na minha cabeça quando a gente visitou uma biblioteca em Londres. É a maior... Não, acho que é a maior biblioteca do mundo, se eu não me engano. É a biblioteca do mundo que mais tem edições raras. E eu acho que tinha um poema dela lá, mas eu não tinha assimilado muito, enfim, a informação. Amei, eu tô amando essa onda de entrar na cabeça de mulheres poetisas. Nem sei se esse termo é o termo certo, de mulheres poetisas. É esse o termo? Não tenho certeza, mas enfim. Tô amando entrar na cabeça dessas mulheres que escreviam romance gótico nessa época. A Emily Brontë, ela foi, assim, maravilhosa no gênero de escrever romance gótico. A gente vê muito isso em O Morro dos Ventos Vivantes. E entrar na mente dessa mulher que é cheia de facetas, a forma como ela fala da morte, como ela fala da noite, como ela fala da solidão, do ciúme, sabe? De emoções que as mulheres não podiam sentir naquela época. Não podiam falar sobre isso. Então, ai, maravilhoso. Tem alguns poemas que eu não entendi nada, porque poema é assim, sabe? Tem algumas coisas que eu fiquei tipo, tá, eu precisava de um contexto histórico, principalmente quando ela fala de algumas guerras aqui, eu queria entender melhor do que ela tá falando. Tem muitas referências cristãs, afinal, principalmente quando ela tá chegando, perto dos seus últimos dias. Tem até aqui o livro termina com uma nota assim: estes versos foram os últimos que minha irmã escreveu, porque é a Charlotte Brontë que escreveu isso, ó, foram um dos últimos da minha irmã. E aí a gente vê ela falando um pouco sobre a morte que tá próxima, e falando um pouco sobre Deus, sobre a fé dela. É maravilhoso. Como eu disse, tem alguns que eu não entendi, mas tem outros que eu adorei. 4 estrelas. E minha última leitura da semana, Luzes do Leste. Cara, olha o tanto de post-its. Dá pra ver daí? Tanto de post-it. Gente, é muito bom. Esse é o segundo volume da série Bússola. Ainda tô tentando entender se eu prefiro o primeiro ou eu prefiro o segundo, entendeu? Mas acho que eu prefiro o segundo. Acho que eu prefiro o segundo. Prefiro o segundo. Entrou na minha lista de top 3 favoritos da Britney, que tá constantemente em mudança. Mas entrou na minha lista de top 3. Tem algumas coisas aqui, alguns dramas, sabe? Algumas coisas que acontecem pro final do livro que não fizeram o livro entrar em primeiro lugar. Mas é aquele combo, clichê, romance, amizade, família, que a Britney ama escrever, que me emocionou demais. E uma das coisas que me surpreendeu muito nesse livro, muito, foi o protagonista masculino, porque ele não é um ogro, ele não é um babaca, ele não é do tipo que tem traumas do passado, que precisa lidar, ou que não quer relacionamentos por causa disso. Ele é extremamente consciente, ele não quer relacionamentos sérios, porque ele não tem tempo pra encaixar relacionamentos, ele não tem tempo pra encaixar uma pessoa na sua rotina, mas nem por isso ele é babaca, ele é escroto, ele trata mal as pessoas que ele conhece. Ele é maravilhoso, ele é fofo. Eu me apaixonei por ele, tipo assim, eu já tava apaixonada porque ele aparece no outro livro, entendeu? Então foi meio difícil, porque eu já conhecia ele. Mas, cara, ver que ele construiu um império, que ele, sabe, correu muito atrás dos seus sonhos. Ele é, né, o típico CEO ali. Típico não é esse CEOs babaca que a gente conhece, não. Ele é um empresário de sucesso e ele correu muito atrás disso por causa de uma grande motivação. A mãe dele sofrendo com câncer, ele tava numa fila pra pagar $150 de um remédio, a mãe dele não tinha, então dali aquele momento ele falou que ele sempre ia ter dinheiro pra cuidar da mãe dele, e então isso motivou. E é legal, né, porque geralmente a gente vê livros com esses caras que constroem um império e você fica, tá, tipo, e aqui não, tinha uma motivação de fato, um planejamento, algo que ele começou a fazer muito novo, com 16 anos, pra sustentar a sua mãe, pra que a sua mãe pudesse ter mais chances de sobreviver a uma doença como o câncer. Então, assim, ele é muito bem construído, ele é maravilhoso, ele é fofo, ele é sorridente, ele dá abraços quentinhos, ele tem seus próprios medos e inseguranças aqui que vão aparecer no momento do livro que você fica tipo, ai, sério? Por favor, né, Britney? Mas, fiquei apaixonada. A mocinha também é muito bacana. É aquele tipo de mocinha que me irrita muito, porque ela tem uma mania de se contentar com coisas pequenas, com pouco amor, e é muito solitária na vida, sabe? Então acaba que essa solidão reflete ainda mais no
fato de que ela aceita migalhas de emoção, migalhas de amor, e fica sempre caindo nesse ciclo de relacionamentos ruins. Mas é muito importante porque a gente vai ver o crescimento dela, a evolução dela, e não porque ela vai conhecer o Connor, apesar de que ele vai ajudar muito, mas também por causa dela, das escolhas que ela vai fazer, das transformações que ela vai fazer na vida dela. É um livro muito bem construído, é mais de 400 páginas, tem muito drama, mas a autora fala de alguns elementos e algumas questões sociais aqui que eu gostei bastante. Tem certos vilões aqui que eu achei que eram desnecessários, tem uma parte empresarial do final do livro que eu fiquei tipo, ai, Britney, pra quê? Achei que ela se perdeu em algumas coisas aqui, confesso, em alguns pontos, em algumas coisas. Ficou muito drama, sabe? Já tinha umas reviravoltas, não precisava de mais. Mas, adorei, amei. E assim, gente, eu tô ansiosíssima pro próximo volume, porque eu já sei de quem é também. Ele apareceu aqui e eu tô apaixonada por ele desde já, entendeu? Ai, gente, tô amando a Britney nessa nova versão. E uma coisa muito importante, o protagonista é negra. Eu acho que é a primeira vez... Posso estar errada, mas é a primeira vez que a Britney traz uma protagonista, uma mulher declaradamente negra. Não é aquela coisa que a autora não deixa claro. Em outros livros da autora, ela deixa meio assim... Ai, algumas coisas você fica pensando... Eu acho que essa personagem é uma mulher não branca. Aqui não. Logo de início, ela deixa claro que é uma personagem negra. E isso eu acho muito importante, sabe? Mostra uma evolução, um amadurecimento da escrita da Britney. Eu já tinha lido algumas vezes ela falando sobre isso. Ela é uma mulher negra e como ela queria trazer isso nos seus livros. Então, assim, é muito bacana. Fiquei muito, muito, muito feliz. Enfim, gente, leiam. Vocês vão chorar. Tem uma cena aqui na chuva. Ai, meu coração. Eu acho que eu dei 4,5 estrelas. Mas assim, amei, entendeu? Amei. E é isso, gente. Esse foi o reflexo da minha semana de leitura. Eu gostei muito de gravar um vídeo assim pra vocês. E eu tô pensando em fazer sempre. Se vocês gostarem, curtam bastante, por favor. Porque o YouTube não tá entregando meus vídeos. Eu ando meio chateada. Deixem nos comentários aqui. Recomendem pros amigos, porque esse tipo de interação é importante pro YouTube continuar, né, mandando meus vídeos pra vocês na YouTube. Mas, enfim, gente, se vocês gostarem, comentem bastante pra que eu sempre grave. Eu quero fazer uma semana agora lendo fantasia, tem uns livros de fantasia bem legais que chegaram aqui, que são novos. Então, se vocês comentarem bastante, eu gravo pra vocês. Beleza? E é isso, ó! Um super beijo. Vou deixar o link dos livros que eu indiquei aqui na descrição e boa leitura pra vocês. Tchau! E ó, não sei se deu pra ver, mas aqui os marcadores, ó, tá vendo? Muitas coisas. Gente, tô... Ai, neném, com saudade de vocês já, Connor. Maravilhoso, meu crush literário do ano. Que coisa fofa esse homem, gente, sério. A mãe dele é a melhor amiga dele, gente, a mãe dele. Ai, tô apaixonada. Boy, can't you talk to me? It's what I want the most in my life. They say you're out of my league, but I don't give a damn. No, deep down, I know you want it. You wanna take a leap and jump in. You wanna fall in love. You